sábado com a instalação do comitê do Centro, né, de Operações de Emergência aqui no Ministério da Saúde, acompanhando. Já estávamos, né, com a Sala Nacional de Antivirose, mas com a instalação do COI, nós instalamos um estado de alerta maior devido ao crescimento dos casos, né? Nós estamos com alguns estados e municípios que já decretaram emergência, com um número bem maior de casos. Nós estamos observando, nós trabalhamos com o Infodemio, né, que é o grupo de pesquisa da Fiocruz que o Ministério da Saúde apoia para análise dos dados de dengue no Brasil. Nós estamos vendo uma antecipação dos casos. Então, em geral, o Brasil passa nos últimos 40 anos por epidemias de dengue que vão em estados e municípios de forma diferente, né? Não afeta da mesma forma, mas nós estamos vendo uma antecipação desses casos que nós ainda não tínhamos visto nas últimas epidemias de dengue. Em geral, o crescimento de casos assim ele acontece no final de março, abril, então nós começamos a ver o crescimento dos casos já em janeiro. Isso devido a dois fatores que nós estamos observando no Brasil agora, né? Primeiro, a circulação dos 4 sorotipos. Então, a dengue tem 4 sorotipos, né? 1, 2, 3 e 4, e nós estamos ao mesmo tempo com esse sorotipo circulando no Brasil. Algum deles a gente já tinha 15 anos sem circulação no Brasil, e isso faz com que nós tenhamos muitas pessoas, principalmente crianças e adolescentes, né, nesses últimos 15 anos, que não entraram em contato com esses sorotipos. Então, é uma preocupação, e também nós estamos vendo esse comportamento diferente, né, do mosquito. A gente tinha um mosquito que picava mais no final da tarde, no começo da manhã. Agora a gente vê o que está acontecendo, o mosquito durante todo o dia, as temperaturas também ajudando a reprodução, né, as altas temperaturas ajudando a reprodução do mosquito. Então, desde o ano passado, o Ministério da Saúde adotou uma série de medidas para auxiliar estados e municípios nesse controle, né, do vetor. Fizemos treinamento com médicos e enfermeiros que estão, né, no atendimento, que isso é uma importância grande, né? Sempre importante a gente dizer que a dengue é uma doença conhecida, diferente de outras, né, epidemias e pandemias que passamos. Nós estamos lidando com um vírus que nós conhecemos, então as nossas estratégias elas já são conhecidas e isso facilita, né, com que nós possamos instituir os cuidados. Nós estamos nesse momento, já no final do ano, repassamos 256 milhões para estados e municípios para que pudessem se preparar para o que já sabíamos que ia acontecer. A estimativa do Ministério da Saúde é que a gente chegue a 4.200.000 casos. Nós nunca chegamos a esse número, por isso, né, a preocupação. Nós também, pela pressão que isso pode acontecer no serviço de saúde, então por isso nós estamos nos preparando desde o ano passado. E hoje, né, nós iniciamos também uma importante ação, é uma vitória da ciência. Nós que trabalhamos com doenças infecciosas, estamos celebrando muito esse dia, né? A primeira dose da vacina em um sistema público no mundo vai ser feita no Brasil hoje, então é uma vitória da ciência. Há muito tempo esperávamos uma vacina que tivesse uma efetividade boa contra os sorotipos. Nós estamos nesse momento também com uma preocupação, que foi um dos critérios. Depois eu vou passar para o nosso diretor do Departamento de Emergência para falar um pouco dos critérios que foram adotados para os municípios. Eu sei que ainda há algumas dúvidas, mas uma grande preocupação. A gente tem uma mudança de sorotipo, a gente está com uma circulação maior do sorotipo 2, que é um sorotipo que pode causar doenças mais graves. Então a nossa preocupação nesse momento é trabalhar em duas vertentes, né? Diminuir, controlar vetor. Então, para isso, a ministra fez um pronunciamento à nação, chamando, né, toda a comunidade, toda a sociedade, para que nós possamos combater os focos do mosquito, né, sabendo que a maior parte dos focos, 75%, está na casa, nas nossas casas, né, no nosso entorno, quintal, locais próximos às nossas residências. E também um outro ponto importante que nós estamos trabalhando com CONAS, CONASEMES, né, os conselhos
municipais, de secretários municipais de saúde, secretários estaduais, assim também como a Associação de Prefeitos, governadores, que a ministra se reuniu, que nós possamos. A dengue é uma doença que nós conhecemos, o controle do vetor ele é difícil, por isso a vacina é uma conquista, mas nós precisamos diminuir os óbitos. Esse é o grande ponto central do Ministério da Saúde. Nós sabemos que para as pessoas que estão com dengue, nós temos sinais de alerta, as pessoas precisam, quando estão com vômitos persistentes, dor abdominal, precisam ir ao serviço de saúde o mais rápido possível, porque são sinais de alerta importantes para a gravidade. Nós podemos ter dengue, mas precisamos evitar os casos graves que vão levar as pessoas ao óbito. Esse é o nosso grande ponto e o tratamento para isso é simples, é hidratação. Então nós precisamos e estamos trabalhando aí com o nosso serviço de saúde para que possamos instituir medidas, né? Centrais de hidratação, locais onde as pessoas possam ir para receber esse tratamento adequado. E falar com toda a comunidade, né, para esses sinais de alerta. Qualquer sinal e sintoma que impeça a pessoa de estar hidratado é um sinal importante para que ela possa procurar o serviço de saúde. Nós estamos também nesse momento no COI, né, no nosso Centro de Operações de Emergência, fazendo uma análise das pessoas que já morreram no Brasil. Isso é uma ação importante para que a gente possa entender quais são essas pessoas, quais são as comorbidades que estão levando a isso, para que a gente possa evitar novos óbitos no Brasil. Então, acho que, em linhas gerais, é isso. E eu abro aí para as perguntas. Se a gente tiver alguma pergunta mais específica. Então, vocês acompanharam, né? Nós estamos dependendo da entrega da empresa. A empresa entregou algumas doses na terça à tarde, as doses foram distribuídas e elas estão começando agora no Distrito Federal e em Goiás. Então essas doses para esses dois locais foram as que chegaram na terça, um volume, né, de acho que 212 mil doses que deu para essas duas cidades. Nós já recebemos um quantitativo ontem à tarde, que também vai ser liberado. Tem alguns procedimentos, né, antes da liberação, mas vão ser liberados ao longo do carnaval. Então é importante vocês saberem que a operação, né, do Ministério da Saúde não vai parar, né, durante o carnaval. À medida que as doses foram chegando, nós iremos distribuindo e nós iremos então fazer com que até final de março, pelo cronograma, né, da empresa, assim que elas forem chegando, nós vamos ter essa operação que ela é contínua. Nós cobriremos os 100% dos municípios até final de março para a faixa etária 10, 11 anos, que é a faixa etária que nós estamos começando. Já tem previsão depois de 100% dos municípios da cidade das 521 cidades, né? Já tem previsão depois como que vai ampliar esse grupo depois de 10 anos? Assim que as vacinas forem chegando, então a gente, até final de março, cumpre esse público, as vacinas chegando, a gente vai fazer esse cumprir na lista. Ontem nós emitimos uma nota técnica, né? O Programa Nacional de Imunização fez uma nota técnica para estados e municípios, dizendo a ordem, dizendo o número de doses para cada local. Isso vai dependendo, vocês vão ser informados à medida que a empresa for entregando, mas a gente vai seguir a ordem que foi na nota técnica ontem. Quantas doses a gente já tem e se essa vacinação também vai começar hoje em Goiás, os outros estados têm previsão também de quando vai começar? Vanessa, como o Ministério, como é a operação, né? O Ministério manda para o Estado manda para os municípios. Então isso pode ter dependendo do tempo que o Estado envia para o município, então isso pode demorar 1, 2 dias, dependendo da distância, né, que precisa ser percorrida a vacina, mas vocês vão acompanhar o que vai acontecer. À medida que as doses forem chegando, a gente vai também fornecendo essa informação. Então as que chegaram na terça são essas que foram distribuídas. Nós distribuímos para Goiás, Goiás distribui para os municípios. Então isso faz com que, como o Distrito Federal é mais fácil, porque aqui as vacinas chegaram e não precisa ser distribuída para outro município, fez com que fosse mais rápido o início, né?
mas acredito que Goiás deve iniciar aí também nos próximos dias, amanhã ou depois. Isso depende um pouco de cada município e do tempo que vai chegar a cada um deles. Mas o Ministério da Saúde já enviou, e aí é o tempo, né, que vai chegar a cada município. Só para tirar uma dúvida rapidinho, 54 mortes ou 53? Porque no painel do Ministério mostra 53, mas eu vi 5 notícias de 54 mortes. É porque isso, o que acontece? Sempre tem uma demora, o município que reporta para nós, né, o que está acontecendo, notifica esse caso, então pode ter algum delay. Nós estamos atualizando todo dia às 16 horas, então esse dado pode entrar até às 16 horas de hoje. Então depende um pouco da notificação, né? Nós dependemos dessa notificação dos municípios, mas a partir do momento que ele chegar, nós estaremos divulgando. Para vocês ficarem atentos, todo dia, 16 horas, nós estamos atualizando o nosso painel. Notício hoje, 54? A nossa informação oficial é a que está no painel. Chegando a notificação, então eu aconselho que a gente siga, né, o painel oficial. Sim, agora só uma dúvida. Só Goiás e DF receberam agora, porque o DF recebeu cerca de 70 mil doses e Goiás também. Isso dá 140, será que receberam um pouco mais de 200? Ainda tem algum outro estado que recebe hoje? Nós iremos, começando aquela lista, nós já estamos na operação, porque isso depende. Contato com o Estado, tem para vocês entenderem, essa vacina, como ela é monodose, ela vem em caixas muito grandes. Então depende do local desse estado para receber essa vacina, ele precisa se organizar. Por isso que ontem nós emitimos essa nota técnica para que todos se preparem na ordem de recebimento, porque além das vacinas que ele já tem, nós precisamos de ter espaço para armazenamento dessas vacinas, e elas, como eu falei, elas ocupam um espaço grande devido à forma como ela é produzida. Só uma dúvida. Quando você falou que tinha 4 milhões digital, É uma modelagem matemática, né, Raquel? Então, assim, é uma previsão, é uma previsão. Nós, o ano passado, tivemos 1.800.000, então, para entender, assim, seria um crescimento muito maior do que nós tivemos no ano passado, mas nós nos preparamos para o pior cenário. Se ele não vier, melhor ainda. Mas quando nós temos as pesquisas que indicam o que pode acontecer, nós nos preparamos para isso, junto com estados e municípios. Nós estamos trabalhando também para fazer uma análise do que os estados e municípios têm de reserva de insumos, porque é muito importante, né, ter soro de reidratação. Nós não compramos esses insumos, eles são de responsabilidade dos estados e municípios. Mas no POI, né, no nosso centro de operações, nós estamos coordenando a resposta junto com estados e municípios, vendo qual a necessidade. Muitas vezes a compra é feita baseado nos casos dos anos anteriores, então a gente precisa ampliar essa compra. Então tudo isso a gente está fazendo no nosso centro de operações. A senhora falou da vacinação para crianças de 10 anos, né? Inicialmente a orientação era até 14 anos. A vacinação de 10 anos vai ser o foco agora, depois de ser como vai funcionar? Nós decidimos 10 a 14 anos. Nós iniciamos a operação com 10 e 11 e a gente vai ampliando a partir do momento que as doses chegarem. Nós estamos fazendo essa operação muito estudada para que a gente pudesse ampliar o espectro, né, dos municípios que iam receber essas doses. Então, até final de março, a gente cobre todos os 521 com 10 e 11. À medida que elas forem chegando, a gente vai informando se a gente vai fazer 12, se a gente vai fazer 12, 13. Então, nós vamos informando a operação à medida que as doses forem chegando. Nós dependemos da produção da empresa. E nós dependemos, eles enviaram um cronograma, mas nós não sabemos se o cronograma será efetivado. Então, nós temos que ter muita cautela para não dizer o que não podemos fazer. Então, nesse momento, com as doses que temos como fazer 10 e 11. Recebendo, a gente vai falar para vocês o que vai acontecer na próxima etapa. Se a saúde chegar nas doses em Minas especificamente, eu sei que a senhora falou que depende da legislação, mas alguma previsão para Minas? Então, depois Éder pode falar um pouco sobre isso, porque ele fez a nota técnica e tem todas as questões mais específicas. Você vê como esse público de 10 e 11 anos até o final de março, quantas pessoas são?
sabe, bem de cabeça? A gente Não pode passar sei, pela mas- assessoria de cabeça. Mas eu acho que na nota técnica a gente tem as doses, dá para ter o uma quantitativo ideia aí de do doses, quantitativo. Secretária, alguns pais na dúvida sobre se dentro do grupo de 14 anos vai ser avaliado eventualmente que crianças, adolescentes com comorbidades passam na frente. Com que frequência isso pode ser atualizado? Então, é importante dizer que essa é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, ela tem algumas contraindicações, né? Ela não pode ser administrada em gestante, pessoas imunossuprimidas, mulheres que estão amamentando. Então, é uma vacina como outras de vírus atenuados que a gente tem recomendações para utilização. Então, dependendo, né, da comorbidade, a vacina é contraindicada. Então, em relação às doses ainda, o déficit ela queria receber 54 doses depois da imunidade. Isso é dentro dessa mudança que o Ministério quer colocar. Em relação à Butantan e a Fiocruz, que a gente tinha expectativa de parcerias, a gente está com expectativa desse ano, tem alguma produção nacional? então nós... como é seu nome? Nós tivemos primeira pergunta. Nós continuamos, o público continua sendo 10 a 14, só que para operacionalizar, nós precisamos fazer essa priorização de 10, 11 nesse primeiro momento, né? Então, isso faz parte da operação, mas nada mudou no público-alvo, continua sendo o mesmo público-alvo. Em relação à produção, nós tivemos, né, na semana passada a publicação de um importante artigo científico, né, do grupo do Butantan, da vacina que eles estão fazendo, então vacina que já está na fase 3, pela orientação, a nossa ministra se reuniu, né, com o presidente da Fiocruz e do Butantan, para que a gente possa entender os prazos, entender como que nós podemos acelerar. Essa vacina também do Butantan, ela é uma vacina monodose, ela também é liofilizada. Isso, para nós, do ponto de vista da produção, ela implica a gente precisa de ter a produção muito mais lenta do que se a gente tivesse uma vacina que fosse multidose, porque a gente precisa de um frasco para cada dose, então isso implica na produção uma operação muito mais complexa. A do Butantan também é assim, então houve uma conversa para que a gente pudesse trabalhar em conjunto para acelerar essa produção. Há também uma conversa que vocês acho que já estão acompanhando entre a Takeda e a Fiocruz para transferência de tecnologia. Isso também foi conversado e nós esperamos que isso possa acontecer. E aí conversamos com os dois, né? A ministra fez essa conversa e nós estamos agora esperando para que isso possa ser efetivado, né? Então depende de muitas atividades que não estão diretamente sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, mas que nós estamos acompanhando e trabalhando junto para que a gente possa acelerar o mais possível, o mais rápido possível. Mas ainda este ano, talvez, o Butantan informou, né, está público, que a estimativa é que ele envie até setembro toda a documentação, uma série de documentos. É de praxe do Ministério da Saúde, não é a primeira vez, nós fazemos isso sempre que há interesse para a saúde pública, nós enviamos, né, para a Anvisa manifestamos o interesse do Ministério em determinado produto, que seja medicamento, que seja vacina, quando há um interesse da saúde pública. Então também, certamente isso vai acontecer nessa vacina, porque há todo o interesse para que a gente possa acelerar essa produção. As cidades vão ter autonomia, por exemplo, o DF vai aplicar para 10 e 11 anos. Dentro do grupo de 10 a 14 anos, as cidades vão ter autonomia para definir como é que vão vacinar? Não, a nossa indicação é que estados e municípios, e por isso nós pactuamos tudo isso, né, com os conselhos, CONAS, CONASEMES, nós pactuamos na tripartite, então isso foi muito discutido, nós estamos desde final de novembro discutindo esses critérios, pactuando, conversando sobre isso. Desde que a vacina já estava na Conitec, que nós estávamos já com a expectativa de que ela pudesse ser incorporada, nós começamos a estudar os critérios e pactuar. Então, a nossa indicação do Ministério da Saúde é para que seja seguido, porque as doses são contadas. Se a gente fizer qualquer coisa fora do que está planejado, isso pode causar aí um problema, né, em toda a nossa operação. Só tem espaço para mais uma outra
simultâneo. Isso. Como eu falei, tem essa questão da produção, que ela é um pouco mais complexa por conta dessa vacina. Há também estudos que o Butantan informou para que eles possam fazer monodose, então multidose, desculpa, mas isso agilizaria muito a produção, mas isso é uma coisa para 2025, provavelmente o documento agora que eles têm aprovado, né, com estudos de fase 3, é monodose. Nós estamos agora também, tem uma outra coisa bastante importante que eu queria falar, porque nós estamos também com casos de chikungunya, e temos a vacina do Butantan de chikungunya na Anvisa nesse momento. Nós também estamos acompanhando com muita atenção, porque essa é uma vacina bastante importante também para o nosso Sistema Único de Saúde. A chikungunya, ela é uma doença que ela não causa tantos casos graves como a dengue, mas ela causa muitas sequelas importantes. As pessoas ficam dependentes do Sistema Único de Saúde, e isso causa uma diminuição de qualidade de vida muito, muito significativa. Por isso essa vacina também é bem importante. Nós estamos acompanhando aí a tramitação na Anvisa. A vacina do Butantan é de 2 doses? Oi? A vacina do Butantan é de uma dose. Uma dose. Pessoal, a gente agradece aí a presença de vocês, agradecer a secretária, Acho que Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.